Então vamos lá, capítulo 19, serviço desinteressado e a promessa da nossa linhagem. O seva, palavra em sânscrito que se refere ao serviço desinteressado, equivale a colocar o amor em ação. É quando você pode se despir dos interesses pessoais e se colocar a serviço do bem comum. É quando você pode ir além do egoísmo, colocando seus dons e talentos a serviço da paz coletiva, a serviço da harmonia e do despertar de todos. O seva é a prática do altruísmo, é a base do Karma Yoga, assunto do qual já tratamos. É quando você se coloca como um elo na cadeia de felicidade para fazer o outro feliz, para fazer o outro brilhar, para dar conforto ao outro. Tudo isso sem querer nada em troca. É natural que você seja preenchido pela alegria que essa boa ação traz, mas isso é outra questão. Porque se você realiza essa prática com o interesse de receber alguma coisa em troca, não estará praticando o verdadeiro seva, que é uma das mais elevadas práticas espirituais. Existem o seva praticado dentro de uma comunidade espiritual e o seva que é feito para a grande comunidade mundial, para o planeta Terra. Ao praticar o seva dentro da comunidade, você se torna um instrumento para a realização do sankalpa, ou seja, a promessa ou missão da linhagem. Nos ashrams da linhagem Sancha, ao qual eu pertenço, o sankalpa é recitado diariamente como forma de manter acesa a chama de nossa missão. A realização dessa missão, que tem como essência a transformação do sofrimento em alegria, é o foco de todo o trabalho da linhagem. Enquanto essa promessa não for cumprida, continuaremos trabalhando para sua realização. Cabe aqui um pouco da história de nossa linhagem. O sankalpa da linhagem Sasha, eu acho que é assim, gente, não sei falar o nome não, mas tá tudo certo. Foi recebido e transmitido pelo sábio Narad, que assumiu o compromisso de reerguer a humanidade depois da batalha de Kurukshetra, descrita no relato épico sagrado hindu, Mahabharata, no qual está contido o clássico da literatura espiritual Bhagavad Gita, a canção do Divino Mestre, Senhor Krishna. Sua promessa era criar uma Satya Yuga, que é a era da sabedoria, dentro da Kali Yuga, que é a era da ignorância. Sri Shastra Baba, guru do meu amado Guru Maharaji, codificou o sankalpa para a forma que conhecemos hoje. Recitamos o sankalpa na forma das seguintes orações, que comento uma a uma em seguida. Senhor, traga-nos o conhecimento e a luz da devoção. O conhecimento abre espaço para a devoção e ilumina a sabedoria. Mas não nos referimos ao conhecimento secular, que tem a função de ajudar as pessoas a se moverem no mundo horizontal, que é como eu chamo o mundo material. Falamos aqui do conhecimento adquirido através dos ensinamentos espirituais e da revelação divina, que alimenta a fé e a confiança em Deus, no mistério maior do universo. Quando o conhecimento se transforma em sabedoria, você adquire a fé autêntica e essa fé ilumina o amor. Remova o véu das tendências maldosas. Pedimos pela purificação e a transformação da maldade, que nada mais é do que um conjunto de camadas de proteção desenvolvido ao longo da existência. Essas camadas são desdobramentos da ignorância. Elas encobrem nossa verdadeira essência, que é o ser. Por isso oramos pela transformação dos samskaras, que são as marcas do passado, que se encontram nos nossos corpos sutis, gerando comportamentos destrutivos e criando karmas,
que são as consequências dos nossos comportamentos destrutivos. E nos mantém presos à terra. Manifeste-se na forma de Annapurna e Lakshmi, as deusas do alimento e da abundância, e nos ilumine. Através de suas formas, traga equilíbrio e harmonia para a nossa vida material. Ao progredir na remoção das tendências destrutivas, nos libertamos de grossas camadas de maldade e de ignorância, que sustentam o medo da escassez e fazem com que queiramos nos esconder atrás daquilo que acumulamos. Nos libertamos também do abuso do poder de Mahalakshmi, a deusa da abundância dos recursos materiais, que atende nossas necessidades básicas, como alimento, vestimenta e abrigo. Enquanto esse poder não for compreendido e utilizado adequadamente, haverá falta e fome neste mundo. Por isso não só oramos, mas trabalhamos de forma concreta para que não haja fome no mundo. Permita que a criação nos conduza de acordo com as palavras dos Vedas. Essa passagem do Sankalpa pode ser mal interpretada por conta da distorção do entendimento a respeito do sistema de castas na Índia, que foi criado para que cada ser humano aprenda a aceitar e ocupar o seu lugar no mundo e não queira ter poder sobre o outro. Aqui eu abro um adendo, porque eu falei um pouco disso na nossa conversa inicial com Maroca, né? Sobre aprendermos a aceitar o nosso lugar, aceitar aquilo que está acontecendo independente de qualquer coisa na nossa vida, nesse exato momento, sem a necessidade de ter poder sobre o outro, sobre as circunstâncias, né? Então, quando a gente falou do soltar, vamos que não está sob o controle. Querendo ou não, a gente fazendo isso, a gente está aqui praticando um dos princípios, né? De um Sankalpa que a gente nem conhece. De uma realidade que a gente nem vive. Mas que não deixa de praticar, mesmo que inconscientemente. Todos chegam a esse mundo trazendo determinados dons e talentos para serem partilhados. E quando você nega seus dons e talentos, desejando ter o talento do outro, você cria confusão e desordem no cosmos. Isso aqui é muito legal, gente. Eu até grifei essa passagem aqui no livro. Porque muitas vezes a gente se perde, né? Nos processos de se inspirar, a gente se perde. Muitas vezes a gente admira ou se inspira em várias pessoas e não consegue se sintonizar com aquilo que verdadeiramente é o meu dom e o meu talento para que eu possa expressar isso no mundo. Aí eu fico meio que enganchada, expressando dons e talentos e realizando coisas que às vezes não tem nada a ver com o meu propósito e a minha missão, porque eu estou muito identificada com o outro, já que o outro é um espelho para a gente, né? Então eu me percebi, por exemplo, nesse movimento durante um bom tempo da minha vida. Tanto que o que eu senti de fazer foi até deixar de seguir algumas pessoas, de visualizar alguns perfis. Porque eu sentia que aquilo ali, de alguma forma, me trazia uma desordem, um caos, e eu ficava muito tipo assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa, no caminho certo? Com o que é que eu tô aqui me identificando, sabe? Então é importante a gente também ter esse olhar, para que a gente nunca se esqueça, ou caso a gente ainda não saiba, que a gente possa focar em verdadeiramente descobrir quais são os meus dons e os meus talentos e qual a melhor forma de expressar esses dons e talentos para o mundo. Como é que a fonte deseja que eu expresse isso para o mundo? Então aqui eu não preciso me identificar com A, B, C ou D, não. Aqui eu tenho que baixar o download, sabe? Para entender como é que essa expressão divina ela quer se manifestar através de mim. Os Vedas são talvez o mais antigo dos textos sagrados em sânscrito e reúnem um enorme conjunto de ensinamentos sobre todas as áreas da vida. São divididos em 4 partes: Rig Veda, que é a ciência sagrada de recitação de hinos; Yajurveda, que é a ciência de realização de sacrifícios; Samaveda, que é a ciência da entoação dos cânticos; Atharvaveda, que é a coleção de encantamentos
utilizadas para propósitos de cura. Olha que lindo, né? A gente olha para os hindus, a gente vê aquela galerinha toda ali sentada, meditando naquela santa paz, entoando mantras, cânticos, hinos, e a gente não sabe que parte disso também é magia, que hindus também praticam encantamentos, né? Então existe dentro dos próprios textos Vedas, que é o que há de mais antigo de ensinamentos dentro da cultura hindu, existem encantamentos disponíveis para ser utilizados com propósitos de cura. Então vocês entendem que em todos os panteões, não importa onde a gente esteja, vai sempre existir um pouco de bruxaria, um pouco de magia ali contido? E que a magia é parte do ser humano e por isso a gente precisa aprender a despertar essa própria nossa magia interior e nos reconectar com toda a magia que a gente já praticou no passado, né? Para que a gente saiba como utilizar essa magia no aqui e agora de forma positiva. Acabe com o jogo do sofrimento e traga luz para o jogo da alegria. Esse é o resumo, a essência da missão da linhagem Sasha. Acabe com o jogo do sofrimento e traga a luz para o jogo da alegria. Faiscou a vela aqui, tipo uma salamandra. Como é que eu vou acabar com o jogo do sofrimento e trazer a luz para o jogo da alegria? Aí vem uma frase bem clichê, que a gente tá cansado de ouvir às vezes. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Entende? Como é que eu posso acabar com o sofrimento? Tomando consciência de que a dor, ela me atravessa, ok, mas quanto tempo eu vou permanecer vivenciando esse sofrimento é uma escolha minha. Por quanto tempo eu vou escolher isso para mim? A qualquer momento eu posso parar de sofrer, a qualquer momento eu posso desligar alguns mecanismos da minha mente. A qualquer momento eu posso buscar entender a coisa com uma nova perspectiva. A qualquer momento eu posso tentar reverter o meu padrão de crença diante daquilo que está me acontecendo agora. Mas isso vai exigir de mim um trabalho. Isso vai exigir de mim uma mudança de comportamento. Isso vai exigir de mim a movimentação para algo. E muitas vezes o que o ser humano não está disposto é a realizar o processo de movimentação, realizar o processo de mudança, né? O ser humano gostaria que viesse alguém e fizesse a mudança. Então é muito mais prático eu ficar acreditando que Jesus vai voltar para salvar o mundo. É muito mais prático eu ficar rezando e pedindo para o orixá, pedindo para o meu guia, pedindo para o meu mentor. É muito mais prático eu pegar a responsabilidade da minha vida, dos meus problemas, do meu sofrimento e arremessar nas mãos da espiritualidade, dizer, cuida disso aí para mim, me tira desse buraco. Que buraco? O buraco onde eu mesma me enfiei? Porque fui eu que me enfiei no buraco. Consciente ou inconscientemente, querendo ou não. Então, se eu fui capaz de entrar nesse buraco, de cair dentro desse buraco, eu também tenho que entender que eu sou capaz de sair dele a qualquer momento. Mas para isso eu vou precisar estudar o buraco, eu vou precisar estudar as formas de saída, eu vou precisar criar um plano, eu vou precisar ter estratégias e colocar essas estratégias em prática. Eu não posso ficar ali presa dentro do buraco esperando que alguém me salve. Ou pedindo, gritando, socorro, 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 socorro. Uma hora eu vou cansar, uma hora eu vou ficar exaurida, uma hora eu não vou ter nem mais energia para fazer esse movimento. Então a energia, ao invés de a mesma energia que eu posso despender gritando por socorro, pedindo ajuda, é a mesma energia que eu posso me voltar, olhar para dentro da situação em si, estudar todos os ângulos dessa situação e criar uma estratégia para sair daqui. E pegar esse mesmo foco e energia que eu tava ali chorando amargurada, porque, sei lá, me esqueceram, ninguém deu conta que eu sumi, ninguém deu conta que eu tô desaparecida, ninguém deu conta de vir aqui no buraco me salvar. Essa mesma energia que eu gasto voltando para isso, eu poderia estar gastando com estratégias ou colocando meus planos, minhas estratégias em prática para sair dali sozinha. E se eu dou conta de sair dali sozinha, imagina o tamanho da satisfação, imagina o tamanho da lição, do aprendizado, da consciência que eu vou carregar. Imagina o tamanho da autorrealização e até mesmo do empoderamento que eu vou gerar para mim mesma
Porque eu vou olhar e vou dizer, caramba, você é muito foda, você conseguiu dar conta de sair desse rolê sozinha. E isso, gente, não é sobre não ter a espiritualidade para nos amparar, tá? Não é sobre não contar com a espiritualidade ou não contar com o outro. Não. É sobre contar e exercitar a nossa autoconfiança. Porque aqui eu estou exercitando e praticando o ato de confiar em mim mesma para além de qualquer coisa. De saber que eu dou conta do meu rolê independente de qualquer coisa. Sabe? Independente de quem quer que seja, no plano físico ou no plano espiritual. E não pensem vocês que a espiritualidade vai se sentir ofendida ou que Deus vai chegar e vai dizer, ah, você perdeu a fé e a confiança em mim e agora tá... Não. Porque a gente faz esse movimento honrando, agradecendo, reconhecendo que a gente tem todo um suporte, mas também se permitindo experienciar a nossa potência enquanto deusas encarnadas na Terra. Já que Deus está em mim, já que eu sou essa potência, então peraí que eu vou experienciar isso por inteiro, por completo. Peraí que eu vou me empoderar desse rolê aqui e vou dizer, não, peraí, aqui eu dou conta, eu sustento, bora. Bora Deus interno, bora deusa interna, me move, me movimenta, me conduz nesse processo. E aí você deixa de se identificar com o externo e você passa a se identificar cada vez mais com a sua essência, com a expressão do divino que há dentro de você e não fora. Entende? Aí é onde começa a verdadeiramente imperar o processo de desidentificação e de individuação. É individuação que chama, Tati? Você que é psicanalista? Porque é um processo muito doloroso e difícil da gente transitar. É isso, né? Individuação. Que é muito difícil, é muito desafiador. Todo mundo que acessa esse portal da individuação sofre muito. Passa por muitos perrengues. Porque tem que se perceber como um indivíduo que eu nasci só, eu vou morrer só, cara. Fudeu. Não tem ninguém por mim, não. Sou eu e eu mesma. Eu não vou levar ninguém junto, sabe? Isso é aquela questão também da salvação ser individual, porque às vezes a gente fica, principalmente com o filho. Eu às vezes fico falando várias coisas com meu filho, dando várias orientações, dizendo várias coisas, às vezes me desgastando, quando na realidade é um processo dele, coisas que ele vai ter que passar. Não adianta eu querer pegar na mão, ajudar, achar que estou ajudando. Até porque eu estou interferindo no livre-arbítrio e no karma da pessoa. E aí eu estou gerando karma para mim. Porque às vezes aquela pessoa tem que passar por aquilo. E a gente sofre enquanto mãe de ver certas coisas. Mas nós temos limitações. Filho de maior já sabe o que é orientado, não é uma pessoa que tem problemas cognitivos. Infelizmente a gente vai ter que deixar ele passar pelo processo dele. A gente está ali para orientar, beleza. Quer seguir seu caminho? Vá. A gente vai estar aqui para se der algum BO, a gente acolher e abraçar, mas a gente não pode evitar que eles passem pelas experiências. Simples assim. E quando a gente compreende isso, a gente começa a sofrer menos. É difícil como a porra. Não é fácil, não. Mas a gente tem que deixar, porque o processo de amadurecimento daquela pessoa talvez seja por aquele caminho até de quebrar cara, sei lá. Como o meu, às vezes ele chega pra mim e fala, porra, minha mãe, às vezes eu tô questionando se eu tivesse feito isso e isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu falo, meu filho, não fez. Agora não adianta chorar sobre leite derramado, não. Pegue outro rumo. Você escolheu aquilo naquele momento. Naquele momento você achou que aquilo era o melhor. Viu que não foi. Agora também tô tentando me trabalhar para não ficar. Tá vendo que eu te disse? Tá vendo que eu lhe falei que não é? Porque eu tenho muito isso em mim. Sabe? Só que eu não sou a porra da dona da verdade. Sim. Não sou. E isso é tóxico, né? Esse comportamento nosso é um comportamento tóxico. Várias vezes, fiz merda várias vezes, então não sou um modelo de perfeição para exigir perfeição, entendeu? Mas é porque a gente passou, a gente não quer que a pessoa passe. Mas enfim, é a escolha e o caminho deles, não tem jeito. Perfeito. Mas é difícil. É difícil, não é fácil não. Perfeito. Gratidão pela partilha, meu amor. E ciente de que quando você escolhe fazer isso e você coloca isso em prática, você está também fortalecendo o seu processo de individuação e permitindo que ele faça o mesmo.
Entende? Cada um por si, meu amor. Vida que segue. Se a gente precisar um do outro para se acolher na hora da dor, tá aqui. Mas eu ficar interferindo mais, né? Perfeito, sua reflexão foi incrível. Muito obrigada, meu amor. Então é isso, meus amores. Vou concluir aqui a leitura. Estamos empenhados em elevar a consciência neste planeta. Estou dando o meu melhor, estou trabalhando para você acordar e assim poder influenciar a transformação no mundo de dentro para fora. Eu amo quando Siri Prembaba fala isso, porque eu verdadeiramente acredito, eu verdadeiramente compartilho de que a mudança real, ela só ocorre de dentro para fora. Que é ilusão a gente achar que mudando o externo vai conseguir mudar o interno, tá? Só que existe um espelhamento, claro, né? Aí ele traz, e também de fora para dentro. Por que esse e também de fora para dentro? Porque é como se dissesse assim, poxa, eu tô fazendo tantas alterações a nível interno, a nível mental, a nível emocional. Eu tô passando por um processo de reprogramação mental. Porque eu estou sendo a minha própria alquimista, né? Então eu estou manipulando os meus pensamentos, eu estou cada vez mais consciente em reprogramá-los. E eu tô cada dia mais consciente em purificar o meu sistema emocional, ok? Mas eu também preciso fazer algo aqui fora para consolidar isso. E não deixar isso só no sutil. Então, aí vem o nosso comportamento, aí vem a nossa fala. A forma como a gente leva isso para o mundo, como a gente partilha com o outro, né? E a forma como a gente vai alterando o nosso comportamento no externo através de pequenas coisas, pequenas mudanças nos hábitos, nos comportamentos, na rotina, né? E na forma como também a gente consegue obter um olhar sobre o outro e perceber, poxa, existe um coletivo aqui, como é que eu posso atuar diante dessa coletividade? Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu já desenvolvi até aqui. Eu vou ficar esperando eu estar perfeita para contribuir com a coletividade? Não, porque eu não vou estar perfeita nunca. Então, como que eu vou fazer para dar uma contribuição para essa coletividade de uma forma... Chega muito para mim, gente, porque do mês passado para cá eu senti, né? De intensificar o processo com as previsões por signo e colocar no YouTube, no TikTok, enfim. E aí, eu fui fazendo isso, né? Naquele movimento de tipo assim... Vou dizer para vocês que não havia interesse por trás, porque eu seria hipócrita e eu não gosto de mentira. Havia sim um interesse por trás, porque todo mundo que trabalha com digital, de alguma forma, sabe que o digital paga por isso. Então, havia um interesse de eu dizer assim, poxa, se eu conseguir atingir certo número de seguidores, e se eu conseguir atingir determinado número de visualizações, eu vou ser paga pelas plataformas para fazer esse trabalho, que eu já faço, né? Mas, para além disso, eu fui tentando corrigir, né? E aqui eu lendo e me conectando total com a fala dele, né? Enquanto houver interesse, você ainda não está praticando o movimento correto, que vai ser uma manifestação do Dharma. E aqui eu me identificando, eu estava realmente fazendo as minhas orações, as minhas purificações e pedindo, gente, me ajudem, eu quero que vocês me ajudem de fora para dentro e eu estou empenhada em me ajudar de dentro para fora a me desidentificar do interesse. Mas vocês não têm noção de quanto eu tenho percebido ao longo das últimas semanas, quando eu acesso o número de visualizações e o número de comentários, e quando eu começo a ler o comentário de cada pessoa, e perceber que, tipo assim, 10 minutos que eu tiro do meu dia para fazer uma leitura, por exemplo, para qualquer signo, touro, que eu chego ali e eu olho que, porra, essas pessoas ouviram, e elas tiveram um retorno de me dizer, Paloma, isso fez total sentido, parece que você estava falando para mim, e não sei o que, não sei o que. Vocês não têm noção como isso traz uma sensação de satisfação. E aí eu meditando sobre isso, eu entendi que isso estava me gerando uma satisfação maior do que os atendimentos que eu faço no 1 a 1. Você acredita? Por mais que no 1 a 1 seja potente, seja bom, e que as pessoas me deem um bom retorno, um feedback legal também, e que as pessoas paguem por isso, que eu receba Pix para fazer isso. Por incrível que pareça, esse serviço tipo de 10 minutos gratuito e ver aquela quantidade de pessoas sendo tocada pela mensagem,
eu fiz... É como se eu estivesse realmente em orgasmos e me sentindo plena, saciada. É como se estivesse matando uma sede que eu não estava conseguindo matar aqui. E eu dizer, não, gente, tem tudo a ver essa coisa do coletivo. A gente precisa entender dentro da nossa missão, dentro das nossas habilidades, o que é que a gente pode doar para o coletivo sem, digamos assim, nenhum interesse, né? Porque eu tô me trabalhando para ficar desinteressada completamente, gente, mas eu ainda não atingi esse nível, eu confesso. Eu ainda tenho minhas sombras de interesse aqui, sim. Não vou ser hipócrita para dizer diferente. Mas o quanto que isso tá reverberando internamente e me fazendo até me sentir mais autoconfiante naquilo que eu entrego. Porque cada feedback desse é real, não é uma ilusão da minha mente. Não é uma coisa que, sabe? Então eu tô trazendo essa reflexão e essa partilha porque vocês sabem que eu gosto muito de que vocês coloquem tudo muito em prática, no sentido de que, poxa, eu também tenho um dom, eu também tenho um talento. Como é que eu posso fazer para jogar isso pro coletivo? E sei lá, se de repente isso não viraliza, se de repente eu não tô aqui monetizando, e se de repente eu não tô recebendo uma fonte de renda. Não que a gente vá fazer interessados, porque a gente tá aprendendo que não pode ter um interesse, ok. Mas e se isso realmente for ser uma fonte de subsistência para nós no futuro? O universo queira trazer isso como um presente, uma dádiva, que na realidade não é um presente ou uma dádiva, é a recompensa de um trabalho bem feito, bem realizado, realizado com amor. E às vezes a gente tá aqui meio que perdendo tempo, gastando energia e com medo, porque muitas vezes é o nosso medo de botar a cara a tapa, né? Maroca escreve super bem, por exemplo. Eu já disse pra ela várias vezes, cria um Instagram, vai colocar essas tuas ideias, essa tua escrita, tem tantos Instagrams aí que você pode se inspirar, né? Aquele Escritologia, por exemplo, é um deles. Aquela mulher fala comigo de uma forma que me revira. Então, às vezes, o que você está sentindo hoje, o revirar sua alma pelo avesso de hoje, pode ser o reverberar na alma de tantas outras pessoas que ao te ler vão se identificar e que de alguma forma você traz cura para você, para o seu momento e traz cura para o outro também. Então, assim, peguem, meninas, os dons de vocês, os talentos de vocês e joguem isso para o mundo. Invistam, né? Eu já disse para a Paty, já disse para a Cacauzinha, comecem a questão dos atendimentos, ok, é divino, é perfeito, mas se eu tô sentindo uma trava com relação a isso, se de repente as coisas não estão colaborando, porque a gente tem que perceber como o universo responde a tudo que a gente faz. Então, às vezes eu tô investindo um tempo, tô divulgando, e de repente não é pra ser isso. E aí eu não tô recebendo as pessoas porque não é pra ser. Aí eu começo a fazer um movimento diferente, até fora do planejado, até aquilo que eu não tava esperando, mas eu peguei um insight, chegou o insight. E foi assim comigo, chegou o insight, faz aí, vamos ver no que dá? E aí eu tô percebendo que o universo tá respondendo a isso lindamente. E aí eu tenho certeza, não, eu tô no caminho certo. Essa veia aqui, é aqui que eu devo continuar. Porque quanto mais energia eu coloco, eu tô percebendo que eu tô tendo a reciprocidade em cima disso, entende? Então, façam essa avaliação na vida de vocês ao longo dessa semana. Observem realmente aquilo que eu estou empenhada em colocar energia está me dando realmente um retorno. O universo está respondendo aquilo de uma maneira positiva. Se tá ok, se não tá, se abram ao fluxo de ideias que vai chegar com certeza para vocês ao longo da semana. Se vocês não puderem implementar logo, pegue um caderninho, escreva as ideias que forem chegando. E no tempo de vocês começam a implementar essas ideias. Livre de expectativas, livre de interesses, só solta para o universo. E o que tiver de ser, vai ser, tá bom? Aí aqui ele fala, eu apoio qualquer iniciativa que tenha o objetivo de transformar o sofrimento em alegria e fortalecer o amor, ou seja, projetos sociais, econômicos, organizacionais e educacionais. Apoio tudo aquilo em que vejo espaço para esse paradigma amoroso. Estou dando força para você contribuir com seus dons e talentos para o despertar da humanidade. É assim que acredito que esse mundo vai melhorar. Se o seu talento é fazer música, vou ajudá-lo a ser um bom músico. Se o seu talento é fazer filmes, vou ajudá-lo a filmar. Se o seu talento é ser jardineiro, vou ajudá-lo a ser um excelente jardineiro. Porque você vai trazer o seu melhor de dentro para fora. Quando a alma se revela,
inevitavelmente o mundo começa a se revelar. Olha só, quando a alma se revela, o mundo começa a se revelar. A resposta vem, a reciprocidade chega. Porque é a alma do mundo, senão a soma de todas as almas individuais. Aqui ele pergunta, né? Pois o que é a alma do mundo? O que é a alma do mundo, senão a soma de todas as almas individuais? Então aqui é o quanto que a gente está conectado um com o outro, o quanto que todos somos um. Se você dá ao mundo aquilo que você veio para dar, o mundo também vai lhe dar o que tem para lhe dar. Simples assim. Então, se eu entrego o que eu vim entregar, eu vou receber de volta tudo aquilo que eu tenho de bom e amoroso e de lindo que o universo tem para me retribuir. Que lindo, velho. Serviço como uma prática espiritual. Todos aqueles que praticam seva nos ashrams da linhagem Sasha estão dando sustentação para a realização do Sankalpa, descrito aqui. E como funciona o seva? Em geral, há entre os voluntários gente com mais diversos talentos. Médicos, psicólogos, engenheiros, advogados, artistas, músicos, jardineiros, pedreiros, pipoqueiros, tem de tudo. Tô quase indo pra lá, pra um ashram desse, pra fazer yoga do riso com esse povo. Ou então contribuir com cartomancia, não sei. Uma vontade eu tenho, viu, gente, de passar um time assim no ashram, isolada, passar uns meses assim, conectada com essa energia. É um grupo muito heterogêneo, mas de um ponto de vista, todos são iguais. Se precisamos carregar terra, todo mundo carrega terra. Se precisamos trabalhar no jardim, todos trabalham. Se precisamos ir no salão preparar para receber pessoas com satsangs, todos fazem isso. Todos trabalham nisso. Se você verdadeiramente realizar o seva como um serviço desinteressado, com certeza estará evoluindo na sua prática espiritual. O seva se torna perfeito quando você deixa de querer mostrar serviço. Ou seja, quando não há mais necessidade de ser importante. Ó que ponto aqui, viu, gente? O seva se torna perfeito quando a gente deixa de querer mostrar serviço. Quando não há mais necessidade de ser importante, de chamar atenção ou de receber qualquer coisa em troca. Nem o reconhecimento. Eu ainda não atingi esse nível, mas eu vou conseguir chegar lá. Vocês vão ver. Ó a necessidade de obter o reconhecimento aí, tá vendo? Sacou? Que a gente tem que estar consciente e alerta o tempo todo a tudo que sai. Então é isso. Seu trabalho é digno de receber o nome de seva, que é serviço desinteressado, quando é feito simplesmente por amor a Deus, por gratidão pelas bênçãos que você enxerga em sua vida. O que move o agir é o amor. Assim, seu trabalho se transforma numa oração. Você doa seus talentos, sua força física, sua cognição e tudo mais que você pode doar como uma declaração de amor ao grande mistério, à vida, ao Deus que habita em seu coração. Dessa forma, a prática do seva se transforma em Karma Yoga, a ação que promove a união, transmutando o sofrimento e removendo os apegos. Aos poucos, sua prática vai se tornando completamente silenciosa. O ashram é um micro-universo. Todo o trabalho realizado dentro de uma comunidade como essa reflete em benefício do universo. Trabalhando aqui, você está trabalhando para o mundo todo. Mas não estando em um ashram, você também pode realizar essa prática. Você pode colocar os seus dons a serviço do grande mistério e a realização da grande missão de estabelecer a paz no planeta. Quando você pode colocar o seu amor em movimento através da manifestação dos seus talentos, quando você pode partilhar os seus presentes com o mundo, sua ação também se torna uma oração. Quanto mais amor você coloca nessa oração, mais rapidamente ela toca todos os seres. Mais rapidamente você é preenchido pela alegria de saber por que levantar de manhã. Essa alegria torna você um elo na cadeia da felicidade, um canal para que a alegria chegue até o outro. Se você tenta reter a felicidade para si, inevitavelmente ela se transforma em sofrimento. Porque não é possível reter a felicidade para si. A felicidade apenas passa por você.
Olha só que incrível isso, né? E a gente busca tanto essa tal felicidade, né? A gente quer tanto essa tal felicidade, a gente quer essa felicidade a todo custo. A gente luta por essa felicidade, a gente se esforça para ter essa felicidade. E simplesmente não tem como a gente ter isso, porque ela não vai ser retida aqui. Ela só tem apenas que passar pela gente. Então é a gente aprender a viver o presente e desfrutar dos momentos presentes da felicidade enquanto ela está passando pela gente. E entender que assim como a felicidade, assim como a alegria é um estado fluido, que vem e vai, é como a energia Reiki, né? Quem fez iniciação no Reiki sabe que a energia ela vem, atravessa e passa. Vem, atravessa e passa, mas sempre nutrindo a gente primeiro e chegando no outro depois, nutrindo a gente primeiro. E aí, observe, se o movimento é assim para as coisas boas, o movimento também é assim para as coisas ruins, gente. Então, a dor vem e passa, o sofrimento vem e passa, a tristeza vem e passa, sabe? A gente só tem que estar atento a isso e não reter. Não reter absolutamente nada. Acho que essa é a principal lição desse capítulo 19. Ai, Deus, gratidão, meninas, viu? Vou desligar aqui. Gratidão para todos que assistiram, né? A leitura desse capítulo 19. Semana que vem a gente vai fazer o estudo do capítulo 20. Semana que vem não, daqui a 15 dias, tá? Porque semana que vem eu vou estar na imersão, aí a gente não vai ter aula do treinamento, combinado? A gente já fica combinada para o outro domingo.